para o Senhor Jesus, nesse dia chamado hoje, a qual Ele nos propôs adorarmos, exaltarmos, engrandecermos o Teu santo nome. É motivo de alegria pelo qual nós temos a oportunidade de mais um dia de vida, pela saúde, de podermos aqui estar em comunhão, em adoração, aquele que vive e reina para tudo sempre. As lutas, elas vêm, as dificuldades, elas chegam, mas o Senhor nos dá vitória e também ensinamento, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós lemos esse versículo e achamos que é só as coisas boas que cooperam. Não, tudo coopera. Nos ensina a depender, nos ensina a obedecer, nos ensina a ter comunhão, nos ensina a se colocar em oração diante da presença de Deus. Porque quando as coisas estão muito fáceis, está indo tudo bem, nós deixamos de orar. Nós deixamos de buscar, deixamos de ler a Bíblia, de consagrar, de tudo isso que nos dá intimidade e conserto diante do Senhor. Então, no momento da dificuldade, Deus permite até mesmo a dificuldade em nossa vida, para que nós adentramos diante da Tua presença. Como eu sempre falo, as pessoas confundem onipresença de Deus com estar na presença de Deus. Onipresença de Deus, Deus está em todo lugar, mas nem todo mundo está na Tua presença. Então, nós temos que entender isso, tá? Nós temos que entender verdadeiramente quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor Jesus, quem é o Espírito Santo, porque não adianta nós queremos conhecer só de nome, nós temos que ter intimidade. Uma pessoa, quando você conhece ela e você vai tendo intimidade com ela, mais dela você vai conhecendo o jeito, você vai conhecendo o que ela está querendo falar, o que ela está expressando. É a mesma coisa com a palavra, é a mesma coisa com Deus. Quanto mais íntimos de Deus nós estamos, mais nós vamos entender a Tua voz e o Teu querer. Então, que nesta manhã nós já possamos, em nome de Jesus, nos colocar em posição, entrar na presença de Deus verdadeiramente, expressar a nossa adoração, porque a adoração não é um cântico, a adoração é uma das formas de adoração. O cântico é uma das formas de adoração, mas adorar não está no cântico. Abraão adorou a Deus com Isaac. Ele disse para os seus moços: nós vamos subir lá e adoraremos e depois voltaremos. Então Abraão não subiu no Monte Moriá para cantar, ele subiu para sacrificar. Então a adoração tem a ver com sacrifício, a adoração tem a ver com renúncia, a adoração tem a ver com propósito, a adoração tem a ver com obediência à palavra e à vontade de Deus. O cântico foi introduzido depois pelo rei Davi, que ele fez os artifícios de música, fez os instrumentos, né? E depois foi, como se diz, colocado como meio de adoração também. Mas adoração é renúncia. Jesus nunca disse, cante, louve e siga-me. Não, ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então nós temos que entender que a adoração, ela é sacrifício. E hoje não é sacrifício de animais. É nós sacrificamos, e um sacrifício no altar de Deus, que chega na sua narina como cheiro de incenso suave. E às vezes nós queremos fazer para mostrar, às vezes nós não queremos fazer também para mostrar que nós não queremos fazer. Então Deus, irmãos, Ele é muito além do que nós pensamos. Às vezes nós falamos, não, é muita coisa para servir. Eu estava vendo um testemunho agora de pouco. Para servir o reino das trevas, as pessoas fazem tudo o que elas podem. E esse rapaz se converteu. E ele diz que eles têm, né, que fazer tudo certinho. Senão tem juízo, senão tem punição. Agora nós queremos fazer a vontade do Senhor de qualquer maneira. Deus entende. Deus não entende qualquer coisa, irmãos. Eu não canso de dizer, se Ele entendesse qualquer coisa, Ele não tinha levantado o primeiro sacerdote, que era Arão. Ele não tinha levantado os levitas da descendência de Levi. Ele não tinha achado alguém como mordomo nas dispensações para fazer a tua vontade. Então nós temos que entender que Deus é Deus de princípios. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de alinhamento. Deus é Deus que faz nova todas as coisas. Eu não posso querer viver a nova vida trazendo as coisas da velha vida para a nova vida. Eu aprendi assim, eu vou viver assim, ninguém manda em mim. Eu faço da forma que eu quero. Não existe isso. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nós possamos nesta manhã fazer a vontade do Senhor. Às vezes nós perguntamos qual é a vontade do A,
qual é a vontade do B, qual é a vontade do C, todo mundo está na nossa volta, nós perguntamos a vontade de cada um. Mas nós não perguntamos, quando levantamos muitas das vezes, qual é a vontade de Deus para esse dia. Qual é o propósito de Deus para nós neste dia chamado hoje. O que Deus tem reservado para nós, né? Aonde nós vamos, com que pessoas nós vamos se relacionar, se temos palavra para dar para essas pessoas, se podemos auxiliá-las de alguma forma. Não, nós perguntamos com o A e com o B. E toma cuidado. Inimigo do meu amigo não é meu inimigo, irmãos. Esse negócio não existe. Não é porque fulano discutiu com ciclano que eu vou tomar partido. Não. A Bíblia diz que os pacificadores herdarão o reino do céu. Seja um pacificador, seja alguém que joga água enquanto o fogo da ira, da cólera está pegando. Seja um pacificador quando a contenda ela está querendo se levantar. Seja um pacificador quando alguém vier falar mal de alguém para você, você fala, isso aí não vai edificar. Vamos falar de Jesus. Vamos deixar isso aí para lá, vamos perdoar, vamos orar, ter misericórdia. Porque às vezes nós queremos misericórdia para mim e justiça para o outro. Nós nunca se colocamos no lugar do outro. Né? Está vivendo aquilo ali porque está pagando. Irmãos, nem sempre. Jó não fez nada. A Bíblia diz que ele era reto, íntegro e se desviava do mal. Para Deus dar testemunho dele a Satanás, ele passou tudo o que ele passou. José não tinha nenhum pecado, passou tudo o que passou. Jesus não tinha nenhum pecado, passou tudo o que passou. E às vezes nós queremos imputar juízo nas vidas das pessoas. Irmãos, que nós possamos nesta manhã refletir muito, que nós possamos nesta manhã entrar com um propósito diante da presença de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesta manhã nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar por tudo que tu és, Pai. Senhor, nesta manhã nós queremos, Senhor Jesus, repreender toda a falácia do mal, Senhor. Que nós possamos, Pai, entender realmente se nós estamos te adorando ou não. Se nós estamos fazendo a tua vontade, o teu querer ou não, Pai. Porque a Bíblia ela é tão categórica em dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, Senhor, é muitos requisitos, Pai, para nós entendermos, Pai. Não é só estar na igreja, não é só estar em quatro paredes, é nós sermos a igreja. E a igreja de Cristo tem os sinais de Cristo, porque a Bíblia diz em Marcos 16 que os sinais seguirão aos que creem, Pai. Então nós temos que ter os sinais de que cremos, Pai. Então que nesta manhã o Senhor entre com providência, com propósito, com unção necessária. Que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o fiel amigo, nos instrua nesta manhã. Que nós possamos aprender na luz da palavra, Senhor. O Evangelho, Senhor, ele é de confronto, Pai. O Evangelho, ele tira de nós o que não presta e acrescenta em nós aquilo que é caráter cristão. Aquilo que é do teu caráter, Senhor. Eu não posso vir para a nova vida, para a vida de Cristo, como um mentiroso, outrora eu era. Eu não posso vir, meu Pai, com um espírito leviano, Senhor. Com um espírito, Senhor, meu Pai, de falsidade e tantas outras coisas. Viciado nas drogas e continuar viciado depois da nova vida, da transformação, não. Porque a Bíblia diz, eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E às vezes, Senhor, nós cauterizamos em coisas na nossa vida e dizemos, isso não dá nada, é coisa pequena. A Bíblia não diz sobre pecadinho e pecadão. A Bíblia diz que o pecado é pecado. Mas cada ato, meu Pai, cometido, Pai, como pecado, terá um juízo, terá uma dificuldade a ser enfrentada. Mas a Bíblia diz também que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pai, que nós não venhamos ser só, meu Pai, ouvintes, como diz Tiago 1:22, mas também praticantes da tua palavra. Se nós praticarmos a tua palavra, nós não vamos ter olhos altivos, nós não vamos ter o espírito de suspeitar mal das pessoas, nós não vamos, meu Pai, querer falar da vida alheia, mas nós vamos querer apresentar ao Senhor. É mais de ti, menos de nós, meu Pai, e nada de ninguém. Mais da tua presença, menos nós aparecendo a cada dia para que o Senhor resplandeça a tua glória e nada de falar da vida alheia, Senhor. Pai, às vezes nós estamos dizendo, mas é verdade. Mas o Senhor não disse que mesmo sendo verdade era para julgar. A Bíblia julga, Pai. Nós só temos que tomar, Pai, providência quando a Bíblia está julgando, quando a palavra do Senhor.
Eu não posso achar que é certo ir lá, Senhor, e falar. Se a Bíblia está me dando respaldo, eu tenho que fazer como a Bíblia diz, Pai. Senhor, a Bíblia diz que os misericordiosos herdarão misericórdia. Não é o contendeiro, não é o falador, não é o mentiroso, não é o fofoqueiro, não é o maldizente, meu Pai, mas os misericordiosos, Pai. Senhor, que nós possamos nesta manhã andar, Senhor Jesus, conforme o teu querer e a tua vontade, para que possamos atingir, meu Pai, aquele nível sobrenatural que o Senhor tem para nós. Sê conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. 641 da harpa cristã. Não há Deus maior. Glória a Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. 646. Glória a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só
Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus, Deus fiel e santo. Vamos ver quem já está conosco aqui. Está conosco o pastor Claudemir, seja bem-vindo. Tia Neuza, seja bem-vinda em nome de Jesus. Renata Teixeira, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nossa irmã Beatriz, seja bem-vinda. Nossa irmã missionária Célia. Nossa irmã Beatriz. Nossa irmã Vera Vieira, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, manda uma mensagem aí, escreva aí para subir a barra de comentário que eu não consigo ver todo mundo, tá bom? Sobe aí, deixa um comentário aí, dê a paz do Senhor. Para subir aí a barra de comentário que eu não consigo cumprimentar todo mundo. Eu sei que já tem algumas pessoas aqui. Tá? Já sei que tem algumas pessoas aqui. Mas vai comentando aí. Para subir a barra de comentário eu consigo te dar a paz do Senhor Jesus. Né? Consigo te cumprimentar em nome de Jesus. Que Deus abençoe neste dia chamado hoje. Que Deus abençoe nesse novo propósito. Glória a Deus. Missionária Célia também está conosco, em nome de Jesus. Nossa irmã Ivanir, não sei se eu falei. E aí vai aparecendo aí, eu vou te saudando em nome de Jesus, tá bom? Motivo de muita alegria, nossa irmã Adriana. Nossa irmã Ângela Gonzaga, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós estamos em mais uma manhã. Manhã com propósito, live com propósito, né? Em nome de Jesus. E é motivo de alegria, tá? Enquanto o mundo está vivendo a sua festividade da carne, né? Onde acontecem muitas coisas ruins, tá? Onde pessoas perdem identidade, né? Perdem muitas coisas. E aí passa-se o carnaval, que é a festa da carne, fica-se as dificuldades. Irmãos, nós temos que orar para Deus ter misericórdia, tá bom? Já falei. Nós temos que pedir para Deus ter misericórdia, porque portais foram abertos. Pastor, mas o senhor é contra as pessoas se divertirem? O carnaval não é uma diversão, irmãos. O carnaval é acesso para portais espirituais, para trabalhos feitos, para magias, para orgias e tudo mais que é contrário à palavra do Senhor, tá? Eu não sou contra ninguém se divertir, mas o carnaval traz muitas coisas ruins, tá? Então você, juntamente comigo, oremos para que Deus tenha misericórdia do nosso país chamado Brasil, tá? Do nosso país que tanto tem sofrido, que tanto tem sido alvo de coisas espirituais, afetando pessoas, vidas, propósitos, famílias, por causa de falta de vigilância. Mas eu quero nesta manhã, juntamente com você, participar da palavra que Deus nos deu, tá? Para meditarmos nesta manhã. Está registrada em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir. Jesus anda por cima do mar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14, versículo 22 a seguir. Vamos à leitura.
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor. E trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Irmãos, nós estamos vendo aqui mais um episódio aonde Jesus está com a multidão e ele dá uma ordem para os discípulos entrarem no barco e passarem para outra banda ou para outra margem. A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus já disse: passemos para outra margem, né? Fossem adiante para o outro lado. Então Jesus não disse que pararia no meio do caminho. Jesus disse: ó, nós vamos chegar, vocês vão chegar do outro lado. Então os discípulos entram no barco, ouvindo a palavra de Jesus, e Jesus fica ali, despedindo a multidão. Porque Jesus não despede ninguém da tua presença de mãos vazias. Então Jesus estava ali, despedindo a multidão, e despedindo a multidão, ele ficou ali só. E ele subiu ao monte para orar. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles estavam com o barco no meio do lago, no meio do mar, veio uma grande tempestade de um vento contrário. Se fosse a favor, ajudaria eles a chegarem mais rápido. Mas veio uma tempestade de vento contrário. E açoitava o barco. Ou seja, a dificuldade estava ali. A dificuldade é encontrada no meio do mar. A dificuldade foi achada ali no momento em que eles estavam no meio, ou seja, nem de um lado nem do outro, no meio. E aí a Bíblia diz que se levantou um grande vento contrário, causa uma tempestade que ia açoitando o barco. Pastor, e aí? Jesus já tinha dado a ordem. E agora o barco começa a sofrer a investida do vento contrário. Muitas das vezes você está no período que ouviu a Deus, começou a seguir, chegou no meio do caminho, o vento contrário atingiu. Mas qual foi a palavra que Jesus te deu? Eu não estou falando palavra de homem, eu estou falando palavra de Jesus. Eu estou falando aquilo que Jesus falou para você. Jesus falou para você: vai que eu estou contigo, permanece que eu sou contigo, é eu que te dou o direcionamento. Porque se nós ouvirmos a palavra de Jesus, irmãos, e ele falou, ele se encarrega. Ele cuida, nós só temos que confiar.
A Bíblia diz que agora, Jesus, quando está orando, ele vai de encontro aos discípulos por cima das águas. Quando os discípulos veem aquele homem andando por cima das águas, começam a gritar. E diz, é um fantasma. Jesus tem que acalmar ele, porque eles gritavam com medo. Eles estavam com medo da situação. Você percebeu algo? Quando Jesus aparece por cima das águas, eles esqueceram a tempestade, porque agora eles trocaram o lugar de visão. Eles estão agora com medo de alguém que está vindo sobre as águas, pensando que é um fantasma. Então, nosso âmbito de visão ele tem que estar aberto. Eles só trocaram o lugar de visão, mas a tempestade continuava. É esse o nosso problema como ser humano. Quando nós estamos vivendo um dia difícil, acontece outra coisa, nós só trocamos o âmbito de visão, o direcionamento, e deixamos a outra área descoberta. Nós paramos de lutar por aquilo que estávamos lutando e agora juntamos toda a nossa força para aquilo. E não foi uma força para o bem, foi força para o medo. Eles começaram a gritar com medo, pensando que era um fantasma. Pastor, mas nós não podemos sentir medo. O medo está no nosso corpo físico. Nós vamos sentir medo. Isso é normal. A criança sente, o adolescente sente, o jovem sente, o adulto sente, o velho sente. Mas se mover pelo medo é que nós não podemos. Se mover achando que já vai dar errado. Entrar no propósito e falar, mas será? Para Deus não tem será. Se Jesus falou, vai acontecer. Nós só temos que crer. Por isso que nós temos que viver não por vista humana, mas por fé, irmãos. Nós estamos dizendo que cremos, mas o primeiro dia de situação contrária nós queremos desistir. O primeiro dia que não sai do jeito que queremos, nós queremos voltar para trás. Falamos, não foi isso que eu pedi. Você acha que Jesus pediu para ser esbofeteado, cuspido? Você acha que Jesus pediu para ser traído, para ser açoitado? Você acha que Jesus pediu para ser preso, para apanhar de azorrague, lascas de chumbo e osso bater nas suas costas? Você acha que Jesus pediu para ser negado por Pedro? Ah, pastor, mas era Jesus. E Jesus veio como homem para nos mostrar que o caminho de acesso já tinha sido aberto. E ele nos deu uma porta chamada graça, o favor imerecido. Então não é o que nós queremos viver ou queremos passar, é aquilo que Deus tem reservado para nós. Nós queremos viver o sobrenatural, mas ainda estamos andando no natural. Tá? Deus é dono de tudo, irmãos. Deus ele não precisa de condição da terra, ele precisa de alguém disposto a viver o sobrenatural. Pastor, mas e aí? A Bíblia diz que eles estavam com medo, e Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus está dizendo, ó, se anima, fica felizes, sou eu, é Jesus, aquele que te discipulou, aquele que te chamou, aquele que está contigo todos os dias. Não temais, ou seja, não tenha medos. Não tenha medo, melhor dizendo. E aí, vamos lá. E respondeu-lhe e Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Primeiro, Pedro estava em dúvida ainda. A dúvida, ela não gera em nós confiança. Mas ele fez uma prova. Se és tu, faça-me ir ter contigo por cima das águas. Pastor, eu posso fazer prova? Pode. Deus vai nos responder. Mas nós temos que ouvir a voz de Jesus. Pedro estava indo, 100%. Pedro não estava errado. Ele estava fazendo uma prova com Deus. Se és tu, Jesus, eu quero andar igual o Senhor aí. E aí Jesus disse, e ele disse, versículo 29, vem. Ou seja, a palavra foi liberada. Ele disse, vem. E aí vamos lá. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro estava andando sobre as águas. Ou seja, o sobrenatural estava acontecendo na vida do Pedro. Mas aí tem um questionamento que o Espírito Santo colocou no meu coração. O medo já tinha cessado no coração de Pedro, porque sabia que era Jesus. Mas você lembra que eu falei que ele só tinha trocado o direcionamento de visão e a tempestade ainda estava acontecendo? Então ele não tinha passado medo da tempestade.
mas ele tinha passado medo de saber se era Jesus ou não. Então a tempestade estava acontecendo. A revelação para nós através dessa palavra é: nós enxergamos Jesus, mas a tempestade ainda está acontecendo. Nós estamos caminhando de encontro a Jesus, mas a tempestade ainda está acontecendo. Pastor, e aí? No momento que nós começarmos a viver o sobrenatural, nós vamos sentir o vento contrário. Porque Pedro não tirou o direcionamento de Jesus. Mas quando o vento contrário bateu no seu peito, a dúvida voltou nele. O medo tomou posse dele. A situação contrária começou a vencer Pedro. E olha que Pedro, depois de Jesus, foi o único que andou sobre as águas. Pedro, depois de Jesus, foi ele que viveu esse sobrenatural. Imagina, duas coisas aconteceram. Deus abriu o mar e agora Pedro está andando por cima das águas como Jesus. Deus abençoe nossa irmã Deise. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá. E aí, quando ele sente o vento contrário, ele começa a afundar. Versículo 30, para você não dizer que o pastor está falando coisa dele. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Todas as vezes que nós focarmos na situação adversa, esquecendo de confiar em Jesus, eu não estou dizendo nem parar de olhar para ele, eu estou dizendo parar de confiar, porque Pedro não tirou o olho de Jesus. Nós pararmos de confiar em Jesus e achar que as adversidades estão maior do que aquilo que Jesus está fazendo, nós vamos começar a ir para o fundo, irmãos. E eu não estou menosprezando Pedro, não. Eu não estou dizendo que Pedro era um homem sem fé, não. Eu estou dizendo que Pedro perdeu o direcionamento naquele momento. E aí ele começou a ir para o fundo. Mas ele começou a clamar dizendo: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Você está entendendo? Não foi o pastor Eduardo que está falando que Pedro duvidou. Foi Jesus que disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque o vento contrário já estava acontecendo. Pedro ia viver algo sobrenatural, irmãos. Ele viveu. Porque ele foi e voltou. A Bíblia não diz que Jesus pegou ele no colo, mas Jesus segurou ele pela mão. Por isso que não é nós que temos que segurar na mão de Deus. É Jesus que tem que segurar na nossa mão. É Deus que tem que segurar na nossa mão. É o Espírito Santo que tem que segurar. Nós, na nossa limitação, nós soltamos. Mas quando Jesus segura em nossa mão, irmão, nós estamos seguros. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é refúgio e fortaleza. Então, Jesus está tratando a fé de Pedro e dos demais. Na pesca maravilhosa, se você for lá, Jesus, depois que faz Pedro ter a pesca melhor da vida dele, ele disse para Pedro: Pedro, não temas, a partir de hoje será pescador de homens. Então, vem trazendo. Pedro, a partir de hoje, você não vai mais viver da pesca comum. Você vai agora ser ganhador de alma. Então Jesus está sempre tratando a nossa fé. Porque nós queremos viver o sobrenatural, mas firmado no natural. A bênção não chega porque eu tenho dinheiro. A bênção chega porque eu obedeço. A bênção não chega porque eu estou todos os dias no culto. A bênção chega porque eu estou ligado em Cristo Jesus. A bênção não chega, a vitória não chega porque alguém disse que eu tenho renome. Não, é porque o nome de Jesus é glorificado. Ah, pastor, mas fulano tem tanta condição e eu não. Quem disse, irmãos? A Bíblia diz que Jesus chama as coisas loucas e vis desse mundo para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. Mas Jesus capacita os escolhidos. Jesus é que nos capacita. A capacidade não vem propriamente de nós, mas Jesus nos capacita. Uma coisa eu sei, nós temos algo para oferecer para o reino, por isso que ele nos escolheu. E ele vai nos fazer desenvolver aquilo que nós fomos chamados para fazer, para glorificar o seu nome. Pedro, para a Bíblia e para a história cristã, é de muita valia, de muita valia. Mas pensa num homem
que sempre estava oscilando na fé, até Jesus tratar ele, até a descida do Espírito Santo. Depois nós já vamos ver Pedro e João na porta formosa do templo, realizando milagres, por intermédio de Jesus. Deus abençoe, missionária Raquel, Deus abençoe Kelly, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós temos que ver, não é aquilo que nós vivíamos sem Cristo, é aquilo que nós estamos vivendo com Cristo agora. Pastor, mas a dificuldade está grande, cada um passa a dificuldade. Mas não vem tentação senão humana e junto com ela o escape. Nós não vamos passar por provas maiores do que conseguimos suportar, irmãos. Deus não é um Deus injusto, mas Ele quer que nós sejamos forjados. Deus quer que nosso caráter nele seja passado pelo fogo. Eu não posso servir a Deus por aquilo que Ele pode dar, porque tudo aquilo que Ele tinha para fazer, Ele fez na cruz do Calvário. Eu não posso ficar esperando receber um presente porque eu estou na igreja, porque eu sirvo a Deus. Eu tenho que dar valor pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. Eu costumo dizer, porque eu aprendi assim, que os céus agora movem-se por reação. A ação tem que ser minha e tua. Ah, mas disseram que não vai dar certo. Esses tempos eu estava fazendo um negócio aí, né? E comentando com uma pessoa, ela disse assim, ih, não dá certo isso aí não, hein? Já tentaram fazer isso. Falei, não, mas vamos fazer. Não é porque fizeram e deram errado que nós vamos deixar de fazer. Se Deus falou para fazer, vamos para cima. Às vezes fez e deu errado porque não era tempo de fazer, não estava na permissão de Deus e nem na vontade de Deus. Queria fazer para mostrar para alguém. Mas se Deus falou, irmãos, vai. Isaac plantou em tempo de seca, não estava chovendo, plantou no deserto. Ao mesmo ano, colheu 100 medidas. E plantação nós sabemos, planta num ano para colher no outro. Ele colheu 100 medidas. Ninguém estava fazendo em Gerar. Todo mundo olhou e falou, perdeu semente, perdeu, é loucura. Não, ele estava confiando em Deus. Então a nossa confiança não está embasada naquilo que está acontecendo em nossa volta. Ah, mas, irmãos, para Deus não existe talvez. Para Deus não existe ainda, né? Ainda é para mim, ainda é para você que é ser humano. Mas para Deus é totalidade, é sim, sim, não, não. O pastor disse a procedência do maligno. E o não de Deus não vira sim, e o sim só vai virar não se nós desobedecermos. Tá? Se nós desobedecermos, o sim vira não, não cumpre. Tá? Promessas é condicional. Deus faz a promessa, mas só vai viver promessa quem está na presença dele. Aí nós ficamos presos no hino do Marquinho, quem tem promessa de Deus não morre, fica nisso. Quem tem promessa morre, quem também não tem morre. Mas aí tem a decisão, de onde nós vamos viver a eternidade. Pedro agora está para viver o ápice da sua vida espiritual. O ápice, andar sobre as águas. Mas ele tinha esquecido de vigiar no vento contrário, na tempestade. E foi ali que ele começou a afundar. Mas ele clamou com voz de sabedoria, dizendo, Senhor, salva-me. Ele disse, Senhor, salva-me, ou seja, entra com salvação na minha vida, eu não aguento, eu estou no vento contrário, eu estou afundando aqui, não dá pé para mim. Aí eu não consigo sair daqui se não for o Senhor. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Deus abençoe a missionária Maria Cristina, Pai do Senhor. E colocou Pedro de pé. E andaram de volta para o barco. Sabe o que acontece? Se nós sairmos com um caminho direcionado em Cristo, ainda que no meio do caminho tenhamos alguma dificuldade, nós clamarmos a Jesus, Ele vai nos trazer em paz e em segurança. Ele vai trabalhar na nossa vida. Agora, se nós perdermos o foco de Jesus, nós vamos morrer afogados. Nós vamos morrer no meio do caminho. Nós vamos parar. Nós vamos desistir. Ah, sabe o que aconteceu, pastor? Eu tive decepção com a pessoa, confiei demais. Errou. Nós temos que confiar nas pessoas, mas o alvo principal de confiança é Cristo. Se tem alguém que não vai nos decepcionar, é Jesus. Deus abençoe, Maria Aparecida, seja bem-vinda. Nós estamos confiando demais em pessoas e deixamos de confiar em Jesus. Ah, mas fulano era meu chegado, era meu brother. Irmãos, para com esse negócio, confie em Jesus. O homem falha, o homem peca, o homem erra. O homem às vezes promete e não cumpre. É humano. Mas Jesus, se nós obedecermos e estivermos na tua palavra, decepção nenhuma teremos com ele. Nenhuma. Nenhuma.
Sabe? Nós vamos conseguir sair desse negócio. Eu não estou falando para você desconfiar de pessoas. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós dividimos segredos para com quem não é para dividir. Pastor, mas a pessoa é minha amiga. Irmãos, mas às vezes ela não está preparada para ouvir aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não é que ela não é a sua amiga. É que às vezes a incredulidade ronda e fala, não é possível. É loucura. Está um ápice de loucura essa pessoa aí. Como que Deus vai fazer isso? É a mesma coisa quando Deus falou que ia me consagrar pastor, porque ninguém vira pastor, viu? Vira é lobisomem. Pastor não. Pastor é chamado e consagração. E obreiro também. Tá? Se alguém falar para mim, pastor, você virou pastor então? Eduardo falou, não, eu fui chamada pastor, fui consagrada pastor. Virar vira lobisomem, vira tudo, menos pastor. Tá? Menos obreiro. Ninguém vira nada, é chamado. As pessoas diziam, não, é improvável, o profeta errou o alvo. Mas não era o profeta que estava dizendo, era Jesus, irmão. A maior confiança e prova que eu tenho é que quando eu tomei posse da palavra, Jesus fez. A maior confiança e posse que você vai ter é quando a palavra for liberada e eu e você agarrarmos ela com as duas mãos. Você está entendendo o propósito? O propósito não estava só ali no mar. Não estava ali só no lago de Genezaré. Não estava ali só naquele lugar. Mas estava muito além. Vamos lá. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então o vento não acalmou antes deles subirem no barco. Porque a tempestade começou quando eles estavam no barco. Então Jesus não pula etapa. Jesus faz as coisas certas, na hora certa e no momento certo. Deus abençoe nossa irmã Elza. Quando eles chegaram no barco, acalmou o vento. Ou seja, no lugar que Pedro saiu, ele retornou, o vento acalmou. Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo tem poder na terra, céu e mar. E ele é o Senhor do tempo. Esses dias eu vivi uma experiência, irmãos. Eu fui ousado da fé. Nós fomos fazer culto na Fazenda São Paulo. O cheiro de chuva chegou, uns pingos chegou e nós oramos. Deus segurou a chuva. Ah, pastor, isso é loucura. O senhor é crente demais. Não, é porque eu fiz uso da palavra de Deus. Falei, Senhor, nós cremos. Assim como Elias, nós cremos, Pai. O Senhor é o dono do tempo. Nos permita adorar o Senhor. Nós não estamos aqui com bagunça, com baderna. Nós não estamos aqui para fazer coisas da nossa vontade, mas sim fazer a tua vontade. Segurou a chuva e uma alma reconciliou com o Senhor. Então, se eu fico com medo do vento contrário, porque estava um vento, né? Até uma cobra apareceu lá. Encerra o culto. A obra do Senhor não poderia ser conclusa. Às vezes, na minha e na tua luta, Deus está tratando com alguém, Deus está curando alguém, Deus está libertando alguém, porque nós estamos agarrados firmes na tua promessa. E alguém diz, impossível alguém que não tem a presença de Jesus suportar. O que ele tem, o que ela tem que eles estão esperando, crendo piamente? Aí o nome do Senhor é glorificado. Vamos lá. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Você está entendendo? Foi nesta posição, depois de tudo isso aconteceu, que os discípulos começaram a adorar e ter certeza que Jesus era o Filho de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Às vezes nós confiamos e desconfiamos de Jesus. Porque Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Eu não tenho que ver para crer, eu tenho que crer para ver. O céu é diferente. Ah, mas a situação está assim, a porta se fechou. Deus é Deus que faz milagre de porta fechada. Deus é Deus que acalma a tempestade. Deus é Deus que anda por cima do mar, abre o mar, faz o que Ele quiser. Se Ele quiser subir as águas e fazer passar por baixo, Ele faz. Mas nós temos que querer viver o sobrenatural. Ninguém natural crê no sobrenatural. Esse dia eu fui falar de algumas experiências para pessoas. Tinha alguém que não era cristão, ficou olhando para minha cara, tipo, querendo debochar. Não importa se ele crê ou não. Não importa que eu vivi. Importa que eu estou sabendo que eu vivi. O que importa é que você crê naquilo que você está vivendo. Fala, não, Jesus é na minha vida, eu creio nessa promessa. Não é para nós provarmos para alguém que é verdade.
É para nós termos experiência, porque a mesma experiência que nós estamos tendo hoje, pessoas serão amanhã. Se não perder o foco, se não desanimar. Não pare, não desista. Vamos lá. Então, passando para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor. E trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos que a tocavam ficavam sãos. Está entendendo o propósito? Era chegar do outro lado também. Era fortalecer os discípulos para que os milagres acontecessem do outro lado. Jesus deu uma ordem. Pai do Senhor, nossa irmã Leriane, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus deu uma ordem. Não foi o pastor Eduardo. Não foi alguém da terra. Foi Jesus que deu uma ordem. Quando chegaram do outro lado, entenderam o que Jesus queria passar, as curas começaram a acontecer. Jesus estava ensinando os discípulos o que eles iriam ter que fazer. Operações e maravilhas. Quando ele fosse ascendido aos céus, o Espírito Santo descesse, essa autoridade passaria para eles. Então eles iam ter que viver com vento contrário, adversidade, perseguição, calúnia, difamação, afronta, mas eles tinham que cumprir o ministério. Nós não podemos desistir. Às vezes você está desistindo da tua família, do teu emprego, do teu ministério, do lugar que você congrega, por causa do dia difícil, ou por causa da mudança que precisa ser feita em nós e nós não queremos mudar. Eu, como pastor, eu vou dizer algo aqui e nós já vamos orar para finalizar. Nunca o evangelho, a igreja de Cristo vai se moldar a alguém para que ela fique. Quem está vindo para a igreja e para o evangelho tem que ser moldado por ele para servir a Jesus. Para aquele versículo cumprir com totalidade. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para receber o ordenado todo mês, nós temos que se submeter a patrões, pessoas, para que o salário venha. Se desobedecer, tem falta, não recebe, né? Se faltar, vem descontado. E aí nós ficamos lá, às vezes, quietinho. Aí quando chega na presença de Deus, nós queremos ser o Zé Bocão. O ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero e acabou. Se quiser vai ser assim. Deus não quer mesquinharinha. Deus não quer migalha e nem resto, irmãos. Se nós não formos para fazer, é melhor não fazer. Bom, pastor, o senhor está falando para não fazer? Se for para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. Mas se nós buscarmos em Cristo a forma de fazer, nós vamos fazer com excelência. Com excelência. Com excelência. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Às vezes nós queremos criar um evangelho para nós mesmos. Eu penso, eu acho, eu faço, eu aconteço. Não. Ninguém é autossuficiente. Ninguém está acima de Deus. É Deus que ordena. Ele fez Nabucodonosor comer capim no pasto. O rei que achava que era o cara, né? Fez Nabucodonosor comer capim no pasto. E nós achando que... E olha que Nabucodonosor era um dos reis maiores estrategistas da sua época. É inteligente demais, Nabucodonosor. Mas com Deus, não tem jeito. Não fica de pé. Eli, Ofni e Finéias receberam juízo. Quiseram fazer da sua forma. Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, trazendo fogo estranho, morreram. Saul, a coroa cresceu na sua cabeça, foi destituído e Deus levantou Davi, alguém que não tinha sangue azul, sangue real, nem era da realeza, mas Deus colocou lá. Samuel, que não tinha nada a ver com a descendência, né, de Eli, o sacerdote, nada, nem de Arão. Por causa do voto de uma mulher, ele se torna profeta, sacerdote e juiz. Eu não era nada, você não era nada, Jesus nos deu governo de filho, irmãos. Nós estamos trocando por causa de meia dúzia de palavras, por causa de contenda, de ira, de cólera, de medo. Vamos arregaçar a manga e vamos viver o sobrenatural. Se Deus falou é para passar, nós vamos passar. Se Deus falou é para enfrentar, nós vamos enfrentar. Pede a estratégia de guerra para Deus. Tem estratégia de guerra que nós vamos vencer no louvor. Tem umas que nós vamos orar, tem outras que nós vamos ficar em silêncio.
Tem inúmeras estratégias, mas quem dá é Deus. E nós ficamos com medo de viver o sobrenatural. Ou de que quem está na nossa volta vai pensar de nós. Tá louco? Irmãos, o evangelho não é para pessoa natural. Não é para pessoa natural. Nós somos, às vezes, taxados como loucos, porque nós cremos naquilo que o mundo não crê. Nós cremos em algo invisível aos olhos, mas o Deus do impossível realiza. A fé, nós materializamos aquilo que cremos. Então está na hora de nós andarmos sobre as águas. Está na hora de nós rompermos o vento contrário. O quarto escuro, a tua casa, esse lugar de comodismo, ele tem que sair fora. O que tem que penetrar é a luz da palavra, é o evangelho de Cristo. Ah, eu falo de Jesus, mas não perdoo. Esse não é o evangelho de Cristo. É eu aqui, fulano lá. Esse não é o evangelho de Cristo. E eu não confio mais. Esse não é o evangelho de Cristo. Nós estamos confundindo, perdão, amor, graça, misericórdia com conviver, trazer para dentro de casa. Nem todo mundo tem que estar dentro de casa mesmo. Tá? Esse negócio de, pastor, eu gosto do senhor, vou estar 24 horas dentro da sua casa, negativo. Amo todo mundo, respeito todo mundo, abraço, mas cada um na sua área. Isso aí não tem, dentro de casa não tem nada a ver com comunhão. Isso aí é alguém que inventou para ter gente em casa. Não. Estou falando de comunhão, estou falando de graça. Estou falando de aonde encontrar, ter a paz, aonde estiver adorando. Como que nós vamos adorar a Deus se nós estamos rompidos com aqueles que estão do nosso lado? Nem culto nós prestamos, não passa do teto. Então é essas coisas que nós temos que rever. Queremos viver o sobrenatural e estamos cheios de sentimento físico exalando em nossa vida. Irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos romper o vento contrário. Vamos romper o nosso medo. Vamos obedecer mais. Tá? Vamos cessar, pastor, mas falaram para mim e eu não falei nada, só ouvi. Está sendo conivente. Porque essa pessoa está confortável para falar mal de outra pessoa para você, é porque você está no mesmo barco. Vem para mim e fala, vamos deixar isso aí quieto, porque eu já me feri com isso aí. Já entrei no estreito por causa disso aí. Às vezes não falei nada, só ouvi, a espada veio para mim também. Então tome cuidado. Viva o sobrenatural. Alcance o sobrenatural. Creia no sobrenatural. Testemunho dos outros é bom para contar, eu conto também para edificação. Mas o melhor é quando eu conto o meu testemunho que eu vivi. A experiência que eu passei. Os discípulos podem dizer, gritei com medo. Gritei com medo achando que era um fantasma. Mas Pedro caminhou sobre as águas. Pedro viveu o sobrenatural. Jesus ensinou Pedro a romper o medo. Deixe Jesus nos ensinar a romper o medo. Deixe Jesus fazer conosco o que Ele quer. Deixe Jesus nos direcionar. É isso que a palavra nos traz esta manhã. Não é o vento contrário. É aquele que pode acalmar o vento. É aquele que pode acalmar o mar. Não é o vento contrário, é aquele que pode fazer chover e cessar a chuva. Não é o vento contrário, é aquele que pode entrar com providência na situação. Então é isso que nós temos que crer. Não é a situação que nós vivemos, é aquele que pode dar jeito na situação. Jesus é tão tremendo que a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a morte não tem poder sobre Jesus, é Jesus que tem poder sobre a morte. A enfermidade não tem poder sobre Jesus, é Jesus que tem poder sobre a enfermidade. A prisão não tem poder sobre Jesus, é Jesus que tem poder sobre a prisão, porque Ele dá liberdade aos cativos e oprimidos. Ei, irmãos, Jesus é o nosso Senhor e Ele abre porta onde não tem parede. E Jesus está dizendo para nós nesta manhã, nos posicionarmos. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você tomar posição, você vai ver as coisas mudarem ainda essa semana. Você vai ver o propósito de Deus começar a se cumprir na tua vida ainda essa semana. Só tome posição. É difícil, renúncia dói. O que não é renúncia não dói. Deus pede para nós renunciarmos à nossa vontade.
Renuncia-se a si mesmo, ou seja, a minha vontade fica em segundo plano. Em primeiro plano é a vontade de Jesus. Tome a cada dia a sua cruz, é o ministério, é o propósito, não é a sogra, não é o marido, não é o filho, não é o vizinho, é ministério, é propósito de Deus. E siga-me. Seguir as pegadas de Jesus, não façam conforme o meu querer, mas é a vontade e o querer de Jesus. Nós vamos viver hoje, renunciar hoje, seguir hoje, mover-se hoje, para que no amanhã nós venhamos entender o que Deus tem para nós. Às vezes nós queremos entender o propósito sem viver o processo. Nós vamos ficar rodando em círculo. Nós vamos ficar igual o povo que saiu do Egito e peregrinou no deserto e não alcançou Canaã, a terra prometida. A visão nossa tem que ser de Josué e Caleb. Ver a terra frutificando, manando leite e mel. Tá? Então fique com essa palavra nessa manhã. Se você tem algum pedido de oração, escreva aí. Nós vamos orar por você. Deus abençoe a todos. Tá? Deus abençoe por você emprestar os seus ouvidos. Deus abençoe por você estar conosco neste culto, que te alcança no teu trabalho, que te alcança no teu lar, que te alcança na rua se você estiver, onde você estiver. Irmãos, e pessoas têm entrado em contato dizendo que Deus tem alcançado elas. Elas têm recebido curas, libertações, direcionamentos de Deus. Né? Ontem mesmo alguém estava falando com a Valéria e disse que estava muito aflito e colocou a live para assistir e parece que foi tirado do camão, porque a palavra foi pregada, não é pelo pastor Eduardo. Tá? Eu não tenho poder curativo em mim, é o nome de Jesus que é todo poder. Tá? É no nome de Jesus. Tá? Nós vamos orar pela Sheila Gabriela, amiga da nossa irmã Renata Teixeira. Tá? Então receba a palavra. E não vai pensando que é só para você, não. Primeiro que tem que receber sou eu. A minha boca está mais perto dos meus ouvidos. E a Bíblia diz que não é o que fala que gera fé. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que de sorte a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus. Reflita na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Vamos orar pela vida da Sheila em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai. Nós nos colocamos diante da tua presença para clamar pela vida da Sheila, Senhor. Para pedir para que o Senhor alcance, Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que a oração de um justo ela pode ir muitos seus efeitos, Pai. Que tudo aquilo que está travado, que tudo aquilo, meu Pai, que vem para parar, que vem para trazer dúvida, meu Pai. Senhor, que vem para trazer desvio de mente e de conduta, está repreendido em nome de Jesus. Mas que nesta manhã de quarta-feira o Senhor alcance, liberte, restaure, restitui, meu Pai. Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para fazer. Senhor, eu te peço nesta manhã que o Senhor opere na totalidade, Senhor. Também que o Senhor visite a vida da missionária Raquel, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor nesta manhã, Senhor, restaure o propósito, as promessas, Pai. Senhor, que ela possa ouvir a tua voz, Senhor Jesus, e ser reposicionada diante da tua presença. A Bíblia nos ensina, Senhor, que aquele que se humilha, Senhor Jesus, debaixo das tuas potentes mãos, ao seu tempo o Senhor exaltará. Meu Pai, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, Pai. Senhor, então que todos possam ser restaurados, reposicionados, e o teu nome, Senhor Jesus, venha a ser glorificado. Pai, eu quero profetizar nesta manhã, que no lugar de vergonha será dupla honra na vida dos meus irmãos. Eu quero profetizar nesta manhã, neste mês de março, Senhor, neste dia 5 de março, Pai, que haverá providência, haverá propósito, haverá restauração. O Senhor é Deus do impossível, o Senhor é Deus de cura, milagres, meu Pai. E assim o Senhor opera em todas as vidas. Se conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se Deus assim nos permitir, sexta-feira, às 19 horas não, né? Às 19h30 é o culto. Às 10 horas da manhã, estaremos na live Manhã com Propósito. Continue orando pela vida do pastor Eduardo, da missionária Valéria. Não posso dizer que as investidas não venham, né? Mas Deus tem nos dado vitória. Tá? Quando o mal quer nos parar, é porque nós estamos no caminho certo. Quando ele não liga, é porque nós não estamos fazendo o que Deus quer, né? Mas quando ele quer nos parar, é porque nós estamos no caminho certo.
Nós somos carentes das vossas orações e tenha certeza, a providência de Deus está chegando. O milagre está chegando. O propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Vou deixar você, aí com a bênção dos apóstolos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Está finalizado mais uma manhã com propósito. Deus abençoe a todos.